Hoje nós temos a alegria de receber a visita do Newton Stuck aqui de Neves Paulista. Antes eu vou apresentar, além da divulgação e o trabalho que ele faz, ele também tem o trabalho da psicografia. E hoje ele trouxe os livros. Quem quiser adquirir, todo o dinheiro é revertido nas obras, que não é uma só não, né, Newton? São mais de uma... São duas obras assistenciais muito bonitas. Nossa nova caminhada. Lembra da Boate Kiss, lá em Santa Maria? 7 mensagens de jovens que desencarnaram lá. Esse aqui está ao custo de R$20. Os outros 3 é do Gabriel, né? Gabriel, Esperança Além da Vida. Minha filha leu esse, adorou. Está lendo esse aqui agora. Gabriel, Amor na Eternidade. E Gabriel, Relatos de Vida Eterna. Obras muito bonitas. E toda a verba que ele arrecada, ele converte nas 2 obras assistenciais que ele toma conta. Newton, vai estar na saída ali, viu? Faz o seguinte, compra o livro e uma pizza. Esse é 20. Esse aqui é 30. A pizza... Dirce, quanto tá a pizza mesmo? 20? 20, olha lá, arredondou. Um livro 30, uma pizza 20. 50. Esses 3, 30. E o da psicografia dos jovens lá que desencarnaram, R$20. E a pizza tá ali também. Podem já ir pegando. 1, 2, 3, fiquem à vontade, tá? Ao custo de R$20 também, que é para manutenção da nossa casa. Nilton, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. E para nós é um prazer imenso recebê-lo aqui. Boa noite a todos, todas. Que Cristo nos abençoe. Ele estava falando dos livros, e a pizza ali, a torta, alimenta o corpo e a alma, viu? As nossas obras, elas contam com hoje em cerca de 400 famílias por semana, em 7 centros espíritas que a gente está associado, está ligado, mandando alimento e donativos, roupas, que é uma forma que a gente encontrou de promover a doutrina espírita através do amor. Então não é só para a Casa Espírita Gabriel Martins. Em todo o Brasil, nós estamos em 17 casas trabalhando com a sessão de psicografia. No Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio Grande do Sul, Bahia, Teresina, Mato Grosso e Minas. São as cidades que a gente tem trabalhado, divulgando os ensinos de Jesus e as obras de Allan Kardec. Sempre com o cuidado de não sermos o ponto principal, porque o ponto principal de todo o nosso evento chama-se Jesus Cristo, e é por Ele que nós estamos aqui hoje. É por esse amor que nós viemos aprender para retirar algumas reflexões que possam fazer com que a gente pense diferente. Como nosso irmão disse, deixar o homem velho, que é aquele homem cheio de dificuldades, de problemas, aquele ranzinza, para assumir o homem novo, que é um homem melhorado, que é o homem que já conhece o Evangelho. Essa é a nossa proposta. Após a desencarnação do Cristo, nos primeiros momentos em que ele pôde sair ali do túmulo, em que Maria Dolores relata através de Chico Xavier o encontro dele com Maria, ela pergunta assim: Senhor, que bom te ver. Em que jardim celeste descansastes? Que não foi ao Pai ainda, que ele tinha dito que ele não tinha ido a lugar nenhum. E ele narra o seguinte: Maria, eu desci muito às trevas abismais, a fim de socorrer e aliviar a dor de um amigo que muito amei e que muito amo ainda, cujo eu vi o amor nos olhos e pelas pessoas que ele convivia. Desci, Maria, a fim de aliviar a dor de Judas. Quando Cristo desce,
nos umbrais da emoção, encontra Judas ali caído. E o Cristo, sendo todo amor, diz: Judas, eu estou aqui. Judas naquele momento não podia vê-lo, porque os seus olhos estavam cegos. Não conseguia penetrar a luz, aceitar a luz do Cristo, mas ele poderia reconhecer aquela voz entre milhões de outras vozes: Senhor, tu estás aqui. Sim, Judas, vim socorrer-lhe, mas Senhor, sou um pecador, tirei a própria vida, entreguei-te aos algozes, e o Senhor ainda me perdoa, está aqui para me socorrer. Onde deverias estar, Senhor? No céu, no reino de amor que tanto nos ensinaste. Mas Judas, o que seria do meu evangelho, que ao fundo quer dizer boas notícias, se eu aqui não estivesse para socorrer alguém que eu vi tanto amor? Mas Senhor, eu não mereço a tua presença, afirmava Judas. Sei bem que te vendi por 30 moedas. Sei bem que eu queria o motim, queria revolução, queria uma liberdade diferente da que o Senhor prega. Eu sou o culpado pela tua morte. Sou eu, unicamente eu te entreguei. Eu não posso aceitar a tua ajuda. E Jesus insiste: meu irmão, o amor que o nosso Pai ensina, o amor verdadeiro, o amor está acima de todas as convulsões humanas, de todos os sofrimentos, das suas angústias. Bem sei das vozes que ouvia, bem sei, meu irmão, das vozes que ouvia na intimidade da noite, pressionando-te, obrigando-te a tomar decisões que ao fundo não era o que você desejava. Eu compreendo que tudo o que você fez não foi porque queria a minha morte, mas porque queria a liberdade de um povo. Fraquejaste sim, não podemos concordar, porque tirar a vida somente pertence a nosso Pai, mas não podemos jogar um esquecimento, um irmão nosso que fraqueja, que tropeça e que cai. Eu estou aqui para abraçar-te, para doar-te o mesmo amor, mesmo que não possas de momento deixar os umbrais da própria consciência, mas eu estou aqui. Aceita o meu abraço fraterno, aceita o mundo que te ofereço agora. É certo que demorará algum tempo para que a tua mente, para que a alma se reconstitua e possa novamente ver as claridades do céu, mas por agora, dá-me tua mão. Eu desejo dar-te o meu amor, a minha paz. Desejo que você cresça e que todas as tuas intenções, as verdadeiras intenções, essas sim, sejam levadas em conta. O Pai só quer saber o quanto amou, o quanto de bondade guarda no teu coração. É natural que os nossos irmãos e a humanidade tropecem. Muitos vão cair, muitos vão errar, mas eu não vim para os sãos. Vim para os que estão doentes, para os trôpegos. Vim por aqueles que ainda não reconhecem no próprio irmão a face do Pai, a face do Criador, do nosso Pai maior. Eu vim por aqueles que ainda não sabem dizer: eu te amo. Vim por aqueles que não reconhecem na própria família o instituto que converte para o bem, para a caridade, para a justiça. Não vim para os que sofrem. Por isso estou aqui. Compreendo a tua dor. Compreendo que nesse instante já não estás mais no corpo físico, que era-te uma bênção que o Pai te ofereceu para o teu próprio crescimento e também daqueles que estavam à tua volta. Agora estás fora da roupagem que o Pai te dá, mas nem por isso estás desamparado. Dá-me tua mão. Cristo ampara e leva Judas consigo para um ambiente onde ele possa novamente se restabelecer. E quem estuda a história
alguns livros espíritas, nós vamos ver Judas reencarnando muitas vezes em nome do Cristo, do amor do Cristo, da liberdade. Eu não vou citar as reencarnações deles, porque algumas são polêmicas, uns vão dizer que é, outro que não é, não importa. Nós sabemos que Judas voltou à terra e volta muitas vezes trabalhando o seu interior. Nós, hoje pela manhã, coincidentemente, eu atendi 2 irmãos que planejavam o suicídio. Sábado, após a sessão de psicografia, atendi também uma jovem de 15 anos que pela 3ª vez tentaram o suicídio. Nenhum de nós é capaz ainda de perceber o pensamento do outro e o que passa na cabeça daquele que está ao nosso lado. Ontem eu ouvi uma palestra com alguns dados que tem mais casos de suicídio do que assassinato. Não sei de onde é a fonte, mas o orador disse isso. E mesmo que tivesse pareado, é muito grande a quantidade do suicídio. E o trabalho da doutrina espírita é justamente combater o suicídio. Nós vamos encontrar literaturas, até mais antigas, algumas recentes, que relatam casos de suicídio, principalmente do escritor Camilo Castelo Branco, Depois do Suicídio. Um livro extremamente forte, que eu particularmente não recomendo para quem teve entes queridos que passou por isso, por ele ser forte. Tem que estar muito preparado, muito entendendo da doutrina, para poder ler, para não ficar confuso. Mas o Camilo Castelo Branco foi um escritor, atirou-se, tirou a própria vida, partiu pelas próprias mãos, vamos dizer assim, atirou-se, e ele narra o que ele viveu na sequência. Alguns vão conhecer o livro, ou muitos, que ele sentiu a sua decomposição, que ele sentia o som de novo da bala se repetindo, e que ele ficou todo, eu estou resumindo, aquele período até que chegasse realmente o tempo da passagem dele. Mas isso era o caso dele, não é uma regra. Nós não podemos ditar uma regra e dizer que isso é igual para todo mundo, porque numa grande maioria, quem trabalha no atendimento fraterno vai entender que as obsessões são a causa. Nem todos querem isso, mas estão forçados por um monte de pensamentos. Nesse momento, nesse período da minha vida, eu estou trabalhando na psicografia de um livro que relata, que chama, o título é Partiram pelas Próprias Mãos. Quando eu comecei a trabalhar no livro, nos primeiros capítulos, eu não sei se eu falei isso aqui outra vez, nos primeiros capítulos, eu tinha preocupação que o Gabriel escrevesse, que não escrevesse algo pesado, mas que fosse real, que escrevesse aquilo que precisa ser escrito, mas sem ferir quem ouve. E a gente tem que pensar naqueles que têm entes queridos, na mãe, no pai daquele que faz isso, naquele que fraqueja nesse ponto, porque falar é fácil, mas vamos pensar naqueles que têm que conviver com isso. Eu, por umas 3 semanas, eu sentia em mim uma força muito forte, o desejo do suicídio. Em mim, era muito forte. Eu ia fazer a barba, eu imaginava, se eu me cortar aqui, ninguém vai ver. E quando chegar, já estarei desencarnado, sem nenhum motivo. Eu dirigia o carro, eu imaginava, vinha à minha mente, se eu bater o carro aqui, tudo acaba. Espírita, 25 anos. Se eu estivesse no passageiro, eu pensava, se eu abrir a porta, eu me jogo. Chegou um ponto, eu achei muito complicado, muito difícil, e pedi aos mentores, eu não suporto mais isso, porque eu não tenho motivo, minha vida é muito boa. Eu quero partir quando for no meu programa. E os mentores me explicaram que por conta do livro, eu teria que sentir tudo que sentem, porque senão eu não ia conseguir fazer o livro, eu não ia entender as causas reais. Nas nossas sessões de psicografia, quando a pessoa parte pelas próprias mãos, pelo suicídio, nós escrevemos obsessão.
Ninguém quer partir. Está lá no livro dos Espíritos, a gente quer se proteger, proteger o próprio corpo. Qualquer furadinha a gente grita, qualquer batidinha dói, qualquer doençazinha, uma gripe, a gente toma todo o remédio possível. A gente quer se salvar, é a lei de proteção. Então, quando alguém chega nesse ponto, o grau de obsessão está muito alto, extremamente alto. Muitos partem pelo orgulho, que foi o caso do Camilo Castelo Branco. Ele perdeu a visão física e ele não aceitava a perda. Aí é orgulho. Ele não aceitava a provação que estava guardada para ele, nascida nas vidas passadas. É diferente. Mas nós vamos encontrar jovens, como essa menina de 15 anos, que cresceu dentro de um abrigo, sem pai e sem mãe, foi adotada aos 13 anos numa família espírita, recebe todo um amor, porque a mãe atual agora está em pânico para salvar a filha. Por que justamente agora tentar isso? Porque justamente no momento em que a vida dela começa a melhorar, será esse um desejo dela? Ou simplesmente essa fomentação das trevas, dos irmãozinhos sofredores, daqueles que não querem o progresso da humanidade, desses irmãos que, ligados ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, não querem que a terra mude de plano, de mundo de expiação e prova, para mundo regenerador? O Kardec é bem claro nas suas perguntas. Até que ponto os espíritos podem nos influenciar? E a resposta é: muito mais do que entendeis. Muitas vezes são eles que vos dirigem através do pensamento. Mas não podemos esquecer que eles também nos influenciam para o bem. A resposta é essa: de acordo com a nossa sintonia, de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. É preciso analisar a nossa vida. Eu tenho um cuidado quando a gente vai falar em público, para que as nossas falas, e eu vejo isso muito, não seja assim uma surra moral, né? O orador batendo no público, é preciso mudar, é preciso melhorar. Eu não gosto disso. Mas nós temos que recordar que do nosso lado pode ter alguém que está cheio desses pensamentos. E nós pecamos às vezes no mais simples. Vou falar uma coisa aqui que muitos fazem. Onde nós temos mais intimidade, onde mais erramos. Nós criamos o grupo do WhatsApp da família. O que tem lá? As piores coisas estão no grupo da família. A gente não tem coragem de mostrar para o outro. O grupinho da família, numa grande maioria, é onde estão as piadinhas sem valor, é onde estão justamente os atos obscenos e as outras coisas. Isso eu ouvi ontem de um orador falar, achei fantástico. Justamente no grupo dos amigos da escola, que a gente, porque acha, né? Um acha o outro, não tem jeito. Lá, onde a gente deveria mostrar a nossa maturidade, nós mostramos justamente a nossa pequenez moral. Mas nós temos que divertir, temos que rir, mas não com sarcasmo da vida do outro. Vez ou outra, vejo grupos familiares com muita briga, um saindo, outro saindo, desmanchando. Por quê? Porque é o excesso. Onde nós deveríamos mostrar, eu não sou contra a tecnologia. Se tirar o WhatsApp de mim, eu desencarno. Eu trabalho nele o dia inteiro. Para tudo. Não é? Hoje a gente não liga, a gente manda uma mensagem. Eu acho mais ético. Você não sabe se a pessoa pode te atender naquele momento, a mensagem está lá. É um benefício. Não está errado. Está errado ter ventilador, está errado ter ar-condicionado, microfone. Nós não somos o Cristo que conseguia falar para 5.000 pessoas sem nada. Então a tecnologia ela é fundamental, ela é importante. As mudanças, só que nós temos que dar para ela um uso. Quantas vezes nas redes sociais sai lá a exposição da vida de uma companheira que traiu o marido, e a gente não sabe por quê, a gente não sabe como ela era tratada. Vez ou outra é Facebook. A gente sabe a estrutura daquela criatura? Se ela vai conseguir se manter após a desmoralização, porque então, se ela trair, era dentro dela. Ela vai acertar com consciência.
Aí aquele feliz, aquele que quer salvar o mundo, ele publica. Essa pessoa se suicida. Vai na conta de quem? Daquele. Ele foi o autor, ela não queria. Porque ele causou tudo isso dentro dela. Que direito temos nós de fazer isso com a vida das outras criaturas? Um grupo, sábado nós estávamos observando, um grupo de pessoas espíritas. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa com as mesmas brincadeiras chulas que a gente faz lá fora, porque faz. O André Luiz é claro, difícil manter o espírito André Luiz, uma conversa sadia entre 5 pessoas por mais de 5 minutos. A gente descamba para aquilo que não produz. Em que momento nós vamos treinar? Em que momento nós vamos treinar um diálogo sadio? Eu não digo que nós não podemos contar anedota. O Kardec contava, o Chico contava, está lá nas obras, nos livros que falam da vida deles, mas não coisas da vida alheia. Sorriam, alegria, nós temos que produzir alegria. Chico era alegre, quem visitou ele sabe. Nós temos que produzir para as pessoas alegria, sem feri-las, sem magoá-las, sem expor a vida alheia, porque nós não sabemos a força que dá dentro dela. E num segundo, eu atendi um caso, se tiver aqui não se manifeste que eu não vi, de uma jovem que suicidou, assistindo novela com a mãe. Ela levantou, foi à cozinha, voltou e sentou na sala, ergueu a blusa e disse para a mãe: olha o que eu fiz. Ela tinha se esfaqueado assistindo novela, não tinha uma briga, não tinha nada. Mas de onde saiu essa ideia? De onde? Se não soprada pelas trevas. Não se sabe o dia que ela viveu, se aquilo foi a gota d'água. E às vezes no momento em que nós podemos estender a mão, nós vamos falar um monte de coisa que não tem sentido, não serve para nada, não se aproveita e não salva ninguém. É o nosso momento. A Joana de Ângeles, através de Valdo, diz assim, mais ou menos isso: não deixa ninguém partir de perto de você sem levar um gesto do teu amor, um traço da tua bondade. Não podemos deixar partir. Só quem vive o afastamento dos entes queridos mais próximo, aqueles que causam mais amor em nós, para sentir essa dor. Porque é fácil dizer assim: olha, o suicida vai fazer isso. Pensaram na mãe dessa criatura, que não tem nada com isso? Pensaram nos irmãos, no pai, nos amigos? Mas é assim que acontece. Não é uma regra. Não é uma regra. Suicida não é atendido pelo plano maior. Se nós saíssemos daqui agora e na calçada encontrássemos alguém atropelado, e quando fôssemos ajudar, alguém dissesse assim: olha, esse aqui é o que roubou a casa tal, será que nós vamos voltar todos para trás e deixar desencarnar? Ou nós vamos continuar o processo de auxílio, chamar a polícia, chamar a ambulância? Nós vamos fazer auxílio, não vai? E por que Deus vai abandonar um filho seu que rasgou a roupa? Porque o corpo é uma roupa. É claro que no futuro surgirão oportunidades para resgatar. Porque se um filho nosso rasga a roupa, ele vai ficar com uma deficitária. Se ele rasgar a roupa, e ele vai ter que trabalhar para merecer outra, para comprar outra. Mas não vamos deixar ele sem. Nós não vamos abandonar. Nós não podemos abandonar. Imagine o pai. E o evangelho é claro: se o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Se pede pão, não lhe dá uma pedra, muito menos vosso Pai do céu. O evangelho é tão claro. O evangelho é cheio de minudências que precisa ser analisada. Porque ele é um tratado de amor, para a gente aprender a amar. O julgamento Cristo não fez. Ele não quis julgar. Perguntaram qual era a verdade, ele não se manifestou, porque a verdade é de cada um. Nós espíritas, nós que estamos estudando o espiritismo,
Qual é a importância de ter a certeza que a vida continua? É a da própria moralização. Por que é que eu vou agredi-lo agora, retirá-lo do corpo, se ele não vai morrer? Aliás, ele vai estar livre para fazer tudo aquilo que ele tem vontade. O que ele não fez antes, ele pode influenciar depois. Por que é que eu não vou participar da caridade, eu vou produzir o mal, se mais adiante eu vou ter que acertar? Se mais adiante eu vou ter que me encontrar com aquele momento de novo, com aquela situação. Então compensa para a gente, compensa, e é inteligente a moralização. Ah, mas eu não suporto tal comportamento. Nós não precisamos concordar com os erros dos outros, mas nós não podemos fazer igual. Se não está bom, a gente se afasta, deixa a pessoa viver. Está lá, por que serve o divórcio? Kardec diz, e o divórcio? Quando o divórcio chega, o casamento já acabou há muito tempo. É uma forma de não aumentar os karmas, de não aumentar. Hoje eu vi um vídeo no Facebook, um pedaço, passou lá uma casa queimando, alguém deve ter visto, todo mundo vê essas coisas, né? Uma casa queimando, não sei onde, era um sítio, parecia. Aí fala lá que a esposa havia traído ele. Aí ficam umas pessoas, de repente vem uma moto, é o marido, e se joga no meio das chamas, naturalmente desencarna. Horrível. Olha o que gerou a falta de moralidade, o não pensar no companheiro, o não pensar nas experiências dele. O que gerou tudo isso? E muitas vezes do lado nós temos alguém que chora. Quando alguém nos reclama, né? O Espiritismo diz que não pode ficar reclamando. Mas o que é reclamar? Não pode ficar lamentando, mas eu tenho que falar das minhas dores. E quando alguém nos fala mais de uma vez da mesma coisa, eu acredito que nós temos que pensar sobre isso. Está doendo, olha, tem um espinho, olha, a forma que você me trata não é melhor. A gente não consegue. Nós vamos guardando, para quando explodir, a gente despeja 5 encarnações num grito só, na cabeça da pessoa. E o Emmanuel, na mensagem Lesões Afetivas, do livro Momentos de Ouro, do Chico Xavier, essa mensagem é uma das mais lindas e importantes da doutrina espírita. Ele diz assim: você que é mulher e aceitou por companheiro alguém a título de proteção, não lhe desarticule o pensamento, enganando e traindo, porque ninguém é capaz de medir o sentimento que está no coração do outro e suas fraquezas. Muitos são os suicídios e homicídios que acontecem por não se conseguir medir o sentimento que está no coração do outro. Isso é para se pensar. Nós não sabemos o que está dentro da outra criatura. Para mim é um momento, para o outro é o príncipe encantado. Esperou a vida toda. É um momento maior da vida. Aí nós temos o adolescente em casa, calado. Ah, mas ele sempre foi calado. Não compensa prestar mais atenção? Nós não sabemos que nessa idade estão as mudanças, a erupção da sexualidade. É nesse momento que talvez ele não tenha ninguém para se abrir, para se falar. E nós não sabemos a programação reencarnatória dele. Nós não sabemos o que ele está passando. E as pessoas partem. Eu atendi um caso no Rio Grande do Sul de um jovem de 18 anos, filho único e neto único. Ele quis morar fora. Foi estudar numa cidade do lado. Um mês, ele se enforca. Ninguém entendeu. Ninguém sabe por quê. Porque ele era muito quieto, muito calado, bonzinho, amigo dos primos. E ninguém entendia. Ninguém entendeu. Eu vim descobrir no livro, na verdade. Era justamente porque ele não tinha coragem de expressar a sua sexualidade, considerando que não seria aceito.
precisava disso tudo? No mundo que nós estamos vivendo? E muitos atos de suicídio e homicídio acontecem justamente por isso. Porque eu acredito que a gente tem a obrigação de saber quem está do nosso lado, um pouco das suas fraquezas, um pouco das suas necessidades. Nós temos que ser carinhosos. Carinhoso é dar atenção. Nós temos que saber um pouquinho. A gente convive com uma pessoa há tanto tempo. O que passa na cabeça da criatura para chegar a um ponto? Qual é a obsessão que ela está vivendo? Muito repetitivo. E hoje tudo a gente joga na conta da depressão, né? Tudo é depressão. E eu não estava com depressão quando eu estava sentindo tudo aquilo. Eu não sou contra isso. Quem sou eu para dizer contra um diagnóstico médico? Mas a base disso tudo, onde vem? O que é a depressão? A cessação da alegria. Cessou a alegria. É um buraco. Nós entramos dentro de um buraco, não conseguimos sair, não quero sair de casa, não quero ver ninguém, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu não como aquilo, eu quero só ficar fechado no escuro. Será que tem bons espíritos em volta dessa pessoa? Deve ter os que vêm ajudar. Mas quais ela está dando atenção? Quais estão mexendo com os seus sentimentos mais puros, mais íntimos? Aí nós pegamos e falamos assim, vamos na casa, vamos fazer o evangelho no lar, vamos ajudá-la. A pessoa não quer. Por quê? Porque a mente dela já buscou outras coisas. Aí nós vamos na casa espírita, vamos ouvir uma palestra, e a gente gosta das palestras de autoajuda, né? Percebe? A gente quer sair daqui mais leve. Na maioria a gente não quer sair pensando, nossa, suicídio, obsessão, eu não quero isso não. Eu venho no centro para relaxar, para sair daqui com a cabeça mais leve. O que adianta a cabeça mais leve e ficar fora do corpo depois? Nós viemos para ouvir. Quem participa dos estudos da casa, os estudos doutrinários, vão entender as causas dos sofrimentos, as causas das aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, da vida passada. Não pode ser só essa vida. Não pode ter só essa. Porque há crianças que nada fizeram e partem. Prova para os pais. Mas tem o compromisso dela. Como pode? Se nós imaginarmos que esse é o único momento nosso, ninguém vai para o céu. Ninguém vai ficar muito bem assim não. Nós sabemos as nossas dificuldades. Nós sabemos das nossas fraquezas. Daquele momento que a gente não quer ajudar, que a gente não vai, que a gente ignora, muda de calçada, finge que não sabe. Se for assim, ninguém vai para um plano melhor. Nós precisamos das reencarnações. Nós precisamos entender que este momento é uma oportunidade. Hoje eu atendi de manhã um jovem com câncer, bastante adiantado o caso. E nós conversávamos, ele não é espírita, é evangélico. Então nós tínhamos dois momentos. O primeiro é prepará-lo para o passe. E o segundo, explicar um pouquinho da doutrina espírita, da quantidade da vida. Imagina quanta coisa. Naquele momento. Explicar para ele que ele nunca vai morrer. Que se ele não estiver naquele corpo, ele vai estar em outro. Como diz o livro Roteiro, em qualquer lugar onde a gente esteja, sempre vai haver solo firme debaixo dos pés e céu aberto sobre as nossas cabeças. Ou seja, sempre tem um plano para nós. Como explicar-lhe que o trabalho dele nesse momento é se concentrar na cura? É fazer as suas células todas trabalharem. Esse é o seu papel. Se vai ficar no corpo ou não, aí já é com Jesus, segundo o programa que eles estabeleceram para o crescimento moral dele. Quando a doença chega, falavam sobre isso. São lentes que Deus bota nos nossos olhos para a gente ver a vida diferente, para ver tudo diferente. Aquele primo que a gente nunca gostou vem nos visitar.
vem tratar a gente diferente, eu vou me modificar. E na iminência da morte, fica bom, hein? A gente se força a modificar, mesmo sabendo que não desencarna, mesmo sabendo que não vai morrer, e que se desencarnar vai sair do corpo. Aí nós vamos dizer, isso é bom. Eu jamais poderia afirmar para ele, olha, o que você está passando é muito bom. Não é bom, está doendo. Para o corpo dele não é bom, para a família não está bom, todo mundo sofrendo. Mas para o espírito, para a essência, para a sua transformação perante uma eternidade, foi o melhor que Deus pôde dar. Porque Deus nunca nos deixa faltar o necessário ao nosso crescimento moral. Nós nos esquecemos disso. Ele nunca vai deixar faltar para nós o necessário para o crescimento. Nós sempre estamos dando um passo a mais. Nós só não podemos ter orgulho, porque o orgulho é quando a gente não aceita nada dos outros. O que o orgulho faz? Esse negócio de evangelho aí, de ser bonzinho, não dá certo. Ser muito bom, a gente fica bobo. Não, bom é bom, bobo é bobo. Tem diferença. Ser bom é maravilhoso, é ser querido. Tem que ser inteligente, tem que ser assertivo, mas não precisa ter medo. Quando Cristo pergunta, buscai primeiro as coisas do céu e sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Está no Evangelho. O que a gente busca no céu, nesse mundo melhor aí? Só tem uma coisa: paz. Porque se tem paz, tem felicidade, se tem paz também. Se tem paz, você tem tudo. Então, buscai primeiro as coisas do céu, tudo aquilo que promova a paz e a justiça das coisas que traz a paz. Respeitar tudo. E estaremos convivendo num mundo de amor. Então, qual que é o nosso compromisso? Tudo aquilo que traga paz. Quando perguntaram ao Chico, qual a melhor maneira de acertar na vida, de não errar? A resposta é: faça tudo aquilo que deixa a consciência tranquila. E Santo Agostinho, no Evangelho, diz: quando fores dormir, passa o dia em revista, dá uma olhada no dia, e veja se está tudo certo. Se não está certo, pede desculpa, pede perdão, e faz diferente no outro dia. As coisas do céu é paz. Quanto custa um minuto de paz no meio da tribulação? Quando a gente começa a ter paz, se temos um ente querido do mundo espiritual, se nós estamos em paz, é porque começamos a entender que ele segue a sua jornada. Ontem eu estava sentado no centro, assistindo uma palestra lá, e tem uma foto do Gabriel do livro bem grande assim. Eu fiquei olhando aquela foto e pensei, eu nunca pensei no Gabriel como uma pessoa que não estivesse na Terra. Eu já conheci ele no outro plano, eu tenho uma amizade com ele, um relacionamento nas escritas, mas eu nunca parei para pensar, nossa, ele não está na Terra. E quem convive comigo sabe, né, que nós conversamos sobre os jovens, as pessoas que estão no outro plano, como se eles estivessem aqui. Eu vi o fulano, encontrei fulano, falei com fulano. Eles nunca saem das nossas vidas verdadeiramente. É a nossa forma de ver, que a gente coloca eles num plano assim, inatingível, quando eles estão no nosso meio, nos abraçando, transferindo as suas energias. E quem vive isso, somente quem tem filhos no mundo espiritual, sabe que eles visitam, porque sentem. Não precisa eu falar e nem Allan Kardec escrever. As pessoas sentem, é real. Mas eu nunca olhei aquele jovem assim e falei, nossa, 20 anos, tão jovem, foi embora. Sempre vi ele como um trabalhador de Cristo. Na terra foi simplesmente um jovem. Jogava bola, fazia faculdade, fazia caridade, estava ao seu alcance, brigava com a mãe, brigava com o pai, fazia seus esportes, vivia, tomava sua cerveja, ia à missa, normal como todo mundo. Mas ali estava um emissário do Cristo, como nós também somos. Deixou a carne,
assumiu suas responsabilidades que já tinha no mundo espiritual, escreve para a terra, e não precisa de mim, tem tanto médium no mundo. Se não tiver eu, vai encontrar outro. E se ele não assinar Gabriel, vai escrever Manuel, Josué, tanto faz. É a essência que importa, é a informação que importa, é o amor que está ali que importa. É isso que importa. Ele vai criar sintonia. E se ele consegue, em algum momento, resgatar-nos para pensarmos em nós mesmos, nos nossos valores morais, na necessidade de crescimento, na necessidade de entender aquele que está do nosso lado, porque nós temos espíritas, nós temos que combater o suicídio, e só se combate isso com amor. Se nós sabemos que alguém que tentou, visita, ele não quer, visita a família, dá um livro dos Espíritos, lê com ele, faz qualquer negócio. Faz qualquer negócio. É muito triste saber depois que nós poderíamos ter feito alguma coisa. É difícil isso. Depois que do leite derramado, só Perfex, né? Para limpar. Não tem mais jeito. É a nossa oportunidade. Nós não estamos aqui hoje para simplesmente ouvir uma palestra. Porque eu não faço palestra, eu falo. Nós estamos aqui reunidos para sentir as vibrações de Jesus Cristo em nossa vida. Para quando formos deitar hoje e vamos sair do corpo, e talvez nos encontremos, quem lê os Mensageiros, o André Luiz, lá o primeiro capítulo, né? Está todo mundo num campo, e o André Luiz fala, nossa, quanta gente. São todos desencarnados? Não, eles são da Terra. Eles estão desdobrados, dormem lá, saem do corpo, vêm aqui. Estudando, quem sabe nós possamos estudar com um pouco mais de profundidade e despertar amanhã para algo melhor, sem tanta crítica um com o outro, sem tanta alfinetada, né? Sem tanto cutucão, sem tanto detalhezinho. Meu reino é dos simples, dizia Jesus. Vamos ser simples, não seja uma pessoa tão sistemático, né? Isso aqui é aqui, não pode ser aqui, ó. É a mesma água. Você tirou o que eu botei. Por que não fez isso? Para quê? O que isso vai trazer para nós? Nós deixamos as coisas. Todo mundo trabalha, chega em casa, o serviço fica tudo para os da casa. Como que fica isso? Quando nós vamos dividir, aí a pessoa reclama. Alguém reclama, a gente acha ruim, não me dá paz. Quero chegar em casa para ter um pouco de paz, não consigo. Se tivesse dividido, teria todo mundo em paz, né? São detalhes. O que previne o suicídio são detalhes. É a nossa atenção. É saber o que o outro precisa. Principalmente os nossos filhos, os nossos adolescentes. A gente não sabe o que passa. Estão vindo para a Terra. E a Terra está uma gracinha, né? Cheio de provas, cheio de problemas, cheio de crise. Tudo que vai ouvir é um impacto, esse mundo. Como é que nós preparamos eles? Se não for dentro do nosso coração, dos nossos melhores exemplos. Vamos participar, vamos ter diálogos melhores, sem tanta besteira, sem tanta porcaria. Os nossos grupos de família, olha, eu tenho 600 e poucos contatos no WhatsApp, que eu mando mensagem do Dimas, alguns aí recebem. Eu não conheço todo mundo que está lá. E um amigo querido, outro dia me passou, orador até, me passou o WhatsApp dele. Conheço ele há muitos anos. Me ajudou muito na vida. E ele falou assim para mim, eu falei, passa a mensagem. Falei, mas não é aquelas mensaginhas de reza não, né? Eu não acreditei que ele falou aquilo para mim. Eu não estou falando, nunca mandei nada também, eu também não vou mandar. Como é bom despertar pela manhã e ter uma mensagem para a gente, de bom dia, uma mensagem diferente, algo que nos eleve, algo que faça a gente refletir. Não me manda essas coisas de Deus, como se isso transformasse a gente em careta, né? Se fôssemos pessoas atrasadas,
Se é isso que nós materializamos na terra para conviver através das provas com as coisas de Jesus. Não é diferente. Se vai fazer um futebol, faz um futebol sem briga, sem quebrar o queixo do outro, sem dar carrinho. Tem gol de bicicleta, hoje faz de moto, né? Porque já atropela o cara. Do lado da chácara lá, da minha mãe, tem um campinho de futebol. Não dá nem para deixar meu sobrinho chegar perto, de tanta besteira que fala, e filho, não sei nem de quem que eles falam. De tanto que xinga. E depois fala assim, vamos pro futebol para relaxar. Parece um campo de concentração, quer matar o outro. E briga. É real isso. Está na hora da gente fazer diferente. A gente não quer catar a bola, a gente quer a cabeça do outro. Para dentro do gol. E assim em tudo. Você vai fazer um churrasco, quem fica na churrasqueira? É um crime, né? O condenado, como se fosse a pior coisa do mundo. E lavar a louça é a outra pior parte. Tudo isso é coisinha. Mas isso é bobagem, vai falar isso numa palestra, mas a gente faz e implica na nossa moralização. As coisas grandes nós não vamos dar conta de fazer. Não dá. Vamos devagar. Às vezes acontece algo grandioso, e muito impacto, a gente fica em silêncio. Uma alfinetadinha, parece um terremoto dentro de casa. E é por aí. Imagina no mundo espiritual, a gente chegar no mundo espiritual, dificilmente vai chegar... Que chique, hein? Dificilmente vai chegar a família inteira, né? Porque se chegar o pai e a mãe junto é fácil, a gente dá serviço para eles. Não é? Chegou todo mundo junto, a gente já fica esperando na porta da colônia se a mãe e o pai preparar alguma coisa para nós. Eu não quero nem saber de bentor, por isso que vai um de cada vez. Aí nós vamos chegar lá, não gosto de nada. Não gosto da mensaginha de reza. Eu não gosto desses assuntos de centro, você só fala de centro, só fala de Jesus, só fala de evangelho. Claro que não vai falar só disso, nem dá conta. Mas o que vai ter lá no mundo espiritual para nós? Para começar, a gente vai chegar chorando, né? Todo mundo chega. Quem vai mais velho? O jovem tem essa facilidade, porque o jovem ele deve menos. Ele não se comprometeu. Mas a gente chega mais velhinho, né? Começa a pensar em tudo que não fez, o que deixou de fazer. E agora? Aí algum vem falar de amor, não era um assunto que a gente conseguia falar, eu nunca fui de falar. E às vezes a gente não fala. A gente fala muita bobagem. Quando a gente precisa falar, faz um discurso, fala, faço das palavras dele as minhas. Já viram isso? E fala que não é tagarela por aí, porque nós não temos hábito de falar aquilo que é importante ser falado e que pode ser falado em qualquer lugar. No mundo espiritual nós vamos sofrer. Não é sofrer do umbral, não, que eu não sou adepto a umbral, que eu não vou. Nem vocês. Por favor. Vamos planejar algo melhor, porque se estiver aqui na terra e falar, eu vou para o umbral mesmo, quer dizer, para de trabalhar, né? Já sabe que vai, então não vou. Pretendo não ir. Aí as pessoas falam assim, mas pelo menos umas horinhas, meia no máximo. Se o tempo de alguém me resgatar, arrastado, não tem problema. Que assunto nós vamos ter lá? Que conversa a gente gosta? Que tipo de música? Que tipo de aplicativo? Porque eles vêm de lá tem, é mais rápido. E a vantagem de que eles estão vendo o nosso pensamento. Já pensou? Não pensem que eu estou vendo. Imagina. O André Luiz chega no Clarence, lá no nosso lar. Já foi pedir emprego. Eu já sabia que ele queria ser médico. Já sabia. Não. Um vendo o pensamento do outro, porque eles estão há mais tempo, já aprenderam. Aí está fazendo, parece, nossa, que mentira, que bobagem, acaba logo, já passou passou um monte. Já passou do tempo e a gente está vibrando. Nós somos assim, para finalizar. Nós somos todos concentrados. Uma criancinha chora aqui no meio, ai dela. Vai todo mundo por cima dela, não é? A gente vibra para ela dormir, dá passo à distância. Aprende a dar passo quando uma criança chora. Todo mundo vibra, fica quieta, a mãe não faz nada. O que essa mãe não sai com essa criança? Só eu que penso isso? Por
que não sai com essa criança, né? Com esse anjo. Porque se for falar, é um anjo. A criança é um espírito, precisa ouvir, precisa aprender. E ela absorve mais do que os adultos no subconsciente. Tudo isso combate o suicídio. E nós precisamos seguir na terra até o nosso último segundo. Até porque a eutanásia não é aceita, né? Que o Evangelho diz que no último segundo, se Deus quiser, pode salvar da bala de um canhão. No último minuto, a pessoa pode se curar. A gente recebe uma notícia, a gente se desencarna com a notícia. Lembra a crise da tua mãe? Quando tinha um câncer de estômago, que depois não era? Dei tanto passe, depois não tinha nada. Mas o médico falou que tinha. E nós nos preparamos para a dor, para o sofrimento, para tudo aquilo, ia tirar o estômago inteiro. Olha o tamanho do negócio. Toda a família sofreu, depois não era. E se ela se suicida ali naquele momento, não suportando? Aí ia ficar bonito, para quem deu a notícia. Nós precisamos filtrar o que a gente fala. Podemos ser alegres, devemos ser alegres e divertidos, mas com base no Evangelho. Com base na paz que nós podemos procurar, com base no bem. Se alguém nasceu do nosso lado, ou chegou para alguma coisa boa, porque Deus não nos manda o que é ruim. E não adianta ficar trocando. O padrão de evolução da Terra é o mesmo. Vai mudar a cor do cabelo, vai mudar a estatura, mas a essência muda pouco. Nós somos todos iguais. Mesmo padrão de evolução. Então, vamos ser abnegados, manter o possível a nossa fé, respeitando o próximo, falando o necessário, matando a fofoca, porque fofoca causa suicídio. Nós temos que levar adiante a vida física. É nossa obrigação. E quando encerrar o nosso momento aqui, que possamos partir em paz, porque desencarnar é deitar e acordar, só que em outro plano. Como a gente faz toda manhã, desperta em outro plano. Não tem nada de mais, nada de ruim, nada de feio. Mesmo nos casos de desastre físico. Para quem está indo é assim, ele dorme e acorda. Vamos nos envolver sempre com Cristo, estudar sim a doutrina espírita, entender Jesus, participar de todos os trabalhos da casa. Sempre tem um trabalho, principalmente nessa casa que é dia e noite aqui, né? Eu estava ouvindo. Tem trabalho sempre. Não consigo no sábado, tem um domingo, tem segunda, tem... Venha. Vamos ser úteis. O sentimento de ser útil é pai da esperança. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos promova outros encontros cada vez melhores, um pouco mais evoluído, um ensinamento para que a gente possa se abraçar e ser gratos uns aos outros. Muita paz, muito obrigado.